Ei, artesãs, sejam todas bem-vindas ao canal Costura Comigo e essa é a peça que nós vamos aprender na aula de hoje. Apresento a vocês a carteira Eve. Eu gravei um vídeo ensinando a fazer o passo a passo desse tamanho aqui PP lá no Instagram. Foi o maior sucesso e logo começaram a pedir para eu fazer outros tamanhos desse mesmo modelo. Então, atendendo a pedidos, eu desenvolvi um molde com 4 tamanhos desse mesmo modelo para você fazer aí no seu ateliê. Nem preciso dizer que é mais um modelo super prático e rápido de fazer, né? No tamanho G, eu incrementei aqui a modelagem e coloquei um bolso no sintético em montana aqui na parte de dentro. E é essa peça que nós vamos aprender na aula de hoje. A aula é totalmente gratuita e os moldes dessa peça têm um valor simbólico. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. Você pode adquirir o seu molde pelo nosso site, que eu vou deixar o link, e também pelo WhatsApp. Aqui no nosso ateliê, nós produzimos os moldes em MDF, que é o molde na madeira, desse jeito que eu tô mostrando para vocês. É um molde mais resistente. E também fazemos os moldes digitais em formato PDF para você baixar e imprimir aí no seu ateliê. Você escolhe a maneira que vai querer o seu molde. O kit de moldes da carteira Eve contém 4 tamanhos, começando pelo tamanho PP. Quando você for utilizar o seu molde, você vai perceber que aqui a gente tem um quadradinho de conferência. Esse quadrado precisa estar com 3 centímetros a contar do zero, tá, gente? Isso garante que o seu molde vai estar no tamanho correto depois de impresso. Então, nós temos aqui tamanho PP e o tamanho P, que cabe numa única folha A4. Para formar o tamanho M e o tamanho G, nós precisamos imprimir 2 folhas, parte 1 e parte 2. Você simplesmente vai cortar aqui na linha indicada e depois você vai fazer a união desses moldes. É super simples e rápido. E eu recomendo que você imprima numa folha mais durinha que a folha normal de sulfite. Basta sobrepor uma folha na outra e passar cola ou durex ou fita crepe, o que você preferir. Depois disso, você vai recortar em toda a volta do seu molde e ele vai ficar assim, desse jeitinho aqui que eu tô mostrando pra vocês. Você vai fazer esse mesmo processo com o tamanho G da nossa carteira, tá, gente? É super simples, é só repetir o que eu já expliquei para vocês. Então, resumindo, tamanho PP e tamanho P, eles são impressos em uma única folha. Tamanho M e tamanho G precisam imprimir 2 folhas para formar o único molde. E temos também o molde do bolso, que vai dentro da carteira do tamanho G, ok? Depois que você cortar todos os moldes, vai ficar assim, desse jeitinho que vocês estão vendo. Observe que todos os moldes têm essa marcação no meio do molde. Você pode abrir essa janelinha, digamos assim, porque isso é para te ajudar a centralizar o detalhe montana que nós vamos colocar nas nossas carteiras. Agora, nós vamos utilizar o tamanho G e também o molde do bolso para acompanhar esse tamanho G. Para adiantar a nossa aula, eu já recortei o molde do bolso aqui no montana. Eu estou usando o montana 1.4 na cor caramelo. Já recortei no formato do meu molde. Deixei também a janelinha do zíper recortada e eu vou cortar um pedaço do zíper um pouco maior aqui que o tamanho que eu preciso. Para fazer o corpo da nossa carteira, nós vamos precisar de uma faixa de tecido tricoline. Eu corto essa faixa inteira, porque o desenho que eu estou utilizando aqui não tem direção. Se por acaso você for utilizar uma estampa que tem direção, presta atenção na hora do corte, tá? Então eu dobro essa faixa ao meio e aí eu posiciono o molde em cima do tecido e faço o corte em toda a volta, deixando 1 centímetro de sobra. Vamos utilizar também a manta R2 e eu já deixei o molde da peça riscado. Eu corto do mesmo tamanho aqui do tecido. Você vai colocar o tecido em cima da manta e vai passar ferro do lado do tecido, tá? Aqui no meu ateliê eu tenho prensa de sublimação, então eu levei esse material aqui lá na prensa e eu fiz a dublagem e ele fica desse jeitinho aqui. Fica um material bem firme, só que ele não fica muito duro nem muito grosso na hora de costurar, tá, gente? Fica uma textura muito boa. Agora vamos fazer a marcação da abertura para desvirar nossa peça. Essa linha aqui da parte de baixo eu deixo mais ou menos uns 3 centímetros, faço um tracinho, coloco a minha mão e deixo uma distância de uns 4 dedos mais ou menos e faço a marcação do outro tracinho. Agora nós vamos para a máquina de costura, vamos costurar toda essa marcação do molde e faz essa costura bem reta em cima da linha que você riscou. Faça essa costura com calma, respeite as curvas e faça bem devagarzinho para não ficar fora da linha do seu molde, tá, gente? Se ficar a costura fora, a peça fica torta e vai ficar feia. A costura começa e termina com o retrocesso exatamente nessas marcações que a gente fez. E agora eu vou só cortar esse excesso aqui da lateral, tá? Nos cantinhos, para quando a gente desvirar a peça ficar tudo muito bem feito. E aí é só você abrir pela abertura que nós deixamos e desvirar toda a nossa peça com cuidado. Quando você estiver fazendo a sua, você vai ver que é super simples de fazer essa etapa, tá? Depois que eu desvirei tudo, eu vou passar a mão assim, ó, em cima das costuras, só para dar uma assentada, como se eu estivesse vincando esse material. Ajeita tudo e essa parte aqui, que é o corpo da nossa carteira, já tá pronto, gente. Nós não vamos fechar essa abertura aqui agora, tá? Primeiro a gente vai costurar o detalhe que vai no corpo, o detalhe de montana. Mas antes disso, vamos preparar o nosso bolso. Então, deixa ele aqui
aqui no cantinho e vamos costurar nosso bolso com o zíper. Eu peguei aqui o pedaço que eu já deixei cortado da Montana, vou posicionar o zíper dessa forma e aí é só passar uma costura em toda a volta, tá? Centraliza o zíper bem direitinho, começa a costura com retrocesso e aí não tem segredo, tá, gente? É só ir passando a costurinha, toma cuidado com o zíper, dá a volta e quando passar nessa lateral aqui do zíper, eu gosto de deixar com retrocesso para ficar mais bem costurado, tá bom? Finalizou a costura, vou cortar a linha, vou cortar o excesso do zíper, passo o isqueiro em cima e embaixo e vai ficar desse jeito aqui. Agora você só vai unir ponta com ponta e passar a costura para fechar as laterais e o fundo. Toma bastante cuidado para o seu zíper não ficar torto, é importante que ele fique bem centralizado e aí você passa a costurinha em toda a volta e bem na pontinha, tá, gente? Pronto, é só isso. Mais uma vez eu vou queimar as linhas que ficaram aqui e o nosso bolso da carteira já está pronto. Eu falei pra vocês que era super rápido, né? Bolso finalizado, ficou desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês. E agora vamos fazer o detalhe que vai costurado no corpo da carteira. Pra fazer esse detalhe, eu cortei uma tira de Montana com 22 milímetros de largura e 34 centímetros de comprimento. Essa parte também é muito simples e se você não quiser, não precisa colocar, tá? Mas esse detalhe fica super charmoso. Tô passando o isqueiro pra selar todo esse material e presta atenção que você começa aqui pela parte de baixo, tá, gente? Não esquece que a parte arredondada é a parte de cima da carteira, é onde a gente coloca o botão, então toma cuidado nessa hora de costurar. Você vai posicionar a pontinha da tira bem aqui nessa parte de baixo da carteira. Pode colocar bem em cima ou mais para baixo um pouquinho, você que escolhe. Essa janelinha aqui do molde é para te ajudar a centralizar a faixa de Montana. E eu vou colocar um pedacinho de fita dupla face para me ajudar nesse processo. Bom, gente, o molde tá aí para facilitar a nossa vida, mas caso você queira medir com a régua, pode ser também. Vou puxar a pontinha da fita dupla face e agora vai ficar assim. Eu vou posicionar o corpo da carteira de frente para mim, vou colocar a tirinha de Montana por cima, passo a mão para ficar colada ali e agora eu vou começar a costura pelo meio da peça. Vai na máquina, passa esse pesponto e nesse momento eu tô usando o ponto na largura 3,5, tá? E para costurar toda a peça eu usei linha de poliamida 60. Sempre começa e finaliza a costura com retrocesso. Finalizei, vou passar o isqueiro nas pontinhas de linha e agora a gente vai ajeitar essa abertura aqui para fazer o acabamento. Dobra o excesso de material para dentro, coloca um clipe para segurar o material e é só isso. Ainda não vamos fazer essa costura, tá? Calma aí um pouco. Nós vamos medir a altura da lateral agora da nossa peça. Pega o seu molde, você vai ver que tem uma marcação aqui. Eu vou dobrar o molde em cima da marcação. E dessa forma você vai saber qual a altura que você precisa dobrar essa parte aqui da sua carteira. Agora que você já fez essa dobra aqui na medida correta, vou colocar um clipe só para me ajudar e a gente vai precisar posicionar o nosso bolso em Montana antes de costurar essa lateral. Então pega o teu bolso que já tá pronto, coloca aqui pela parte de dentro da sua carteira, tá? Só para você ver como que vai ficar esse encaixe. Tirei o clipe, encaixei aqui para eu ver se tá tudo certo. Esse bolso não pode ficar lá pra dentro, tá? O zíper ele tem que aparecer bem aqui na parte de cima, tem que ficar tudo bem retinho. Agora que você já posicionou o bolso em Montana, deixa bem direitinho aqui e passa uma costura em cima da costura que você já tinha feito, tá? Se precisar, pode colocar um clipe para segurar tudo isso e não sair do lugar na hora que você vai passar o pesponto na máquina. Depois é só passar o pesponto para deixar esse bolso bem no lugarzinho que ele precisa ficar, tá, gente? E agora, antes de fechar as laterais, vamos colocar o botão, tá? É muito importante fazer isso antes de fechar. Vou começar pela aba da carteira, eu dobro a pontinha da tira de Montana pra dentro, faço a marcação e furo com o meu alicate aqui onde vai ficar o botão. Vamos utilizar o botão imantado número 14 com acabamento duplo. Esse botão tem duas partes diferentes, uma que é mais gordinha e a outra que é mais fininha. E o imã dele é bem potente. E a parte de trás do botão parece um rebite, por isso que a gente fala que é um botão de acabamento duplo. Você pode encontrar esse botão em armarinhos, lojas de ferragem ou pesquisando na internet, tá? Eu vou utilizar aqui a parte mais gordinha para colocar na tampa da nossa carteira. Encaixa um lado, coloca a parte de cima e aí é só prensar no balancinho. E sim, precisa do balancinho para utilizar esse botão e precisa da matriz para esse botão para poder fechar aqui no balancinho. E como eu já sei que vão perguntar se dá para utilizar o botão Ritas, eu já vou falar para vocês que não dá. Nós estamos trabalhando com uma peça que tem uma boa
camada de material e o botão Ritas não suporta essa camada de material. Além da parte da estética, né? Não vai ficar legal com o estilo dessa peça. Então, faz um esforcinho, procura esse botão e investe no acabamento da sua peça, que eu tenho certeza que você vai amar o resultado e não vai se arrepender. Agora que a gente já colocou esse botão aqui da parte de cima, eu vou fechar minha peça aqui como se já tivesse costurada para fazer a marcação de onde vai ficar o botão da parte de baixo. Então, você fecha a carteira como se ela já estivesse pronta. Lembra de não deixar ela muito justa, tá? Porque a gente vai colocar coisas dentro da carteira, então não pode deixar o botão muito apertado. Fiz a marcação aqui com a caneta onde vai ficar o meu botão. Pego o alicate, faço o furo e aí é só encaixar a outra parte e também prensar lá no balancinho. Justamente pelo fato que a gente precisa medir, precisa ir no balancinho, pregar esse botão, que eu não costurei as laterais da carteira ainda. Então agora o nosso botão já está devidamente no seu lugar e agora vamos para a máquina fechar a lateral dessa carteira. Aqui eu tenho uma tirinha de montana com 5 centímetros de comprimento e mais ou menos 1,5 de largura. Você posiciona ela encaixada no bolso de montana e depois fecha a lateral aqui da sua carteira, tá? Isso se você for querer colocar a alça na sua carteira. Outra opção é você colocar também uma meia argola, tá, gente? Então você decide que maneira que vai ficar melhor para você. Caso não queira colocar esse suporte, você pode colocar a sua etiqueta bandeirinha ou algo do tipo aqui nessa mesma posição. Na hora de costurar a lateral, eu aumento o ponto para 4 ou 5 e eu começo um pouquinho mais para baixo, volto com retrocesso e aí vou fazer essa costura até o final. Volto com retrocesso novamente e paro. É desse jeitinho que eu faço para que as pontinhas de linha não fiquem bem na quina da peça, sabe? E aí você vai fechar a outra lateral do mesmo jeito, começa e termina com retrocesso, costura bem devagar e deixa tudo bem certinho. Depois da costura finalizada, você corta as pontas de linha, passa o isqueiro se necessário e a sua peça já está prontinha. O resultado ficou incrível, tenho certeza que você vai amar. O melhor de tudo é que para essa peça a gente usa pouco material. Eu tenho uma alcinha de mão aqui que já está pronta, vou só encaixar aqui para vocês verem como que fica e realmente fica um charme. Essa peça fica muito linda em todos os tamanhos. Eu já tenho todo o kit pronto, como eu mostrei para vocês no início do vídeo e vou mostrar agora mais uma vez. E não esquece que o molde tem 4 tamanhos, então você pode escolher o tamanho que você quer fazer. Nessa aula de hoje eu te dei uma ideia de como incrementar essa carteira, que era muito simples, mas que com esse detalhe e com essa alça e o bolso ficou chiquérrima, né? E uma dica para fechar o vídeo com chave de ouro, o tamanho PP. Você pode fazer com vários retalhos que você tem aí no seu ateliê. Vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, o link do site para você adquirir o seu molde, o nosso Instagram e todas as informações dessa aula. Não esquece de curtir esse vídeo, deixar seu comentário e até a próxima aula.